Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o canal que é focado em te ajudar a ter mais autocontrole sobre a sua vida, é isso? E um pré-requisito fundamental para você ser capaz de estar no controle da sua vida é você se conhecer, né? Como é que você vai controlar uma coisa que você não conhece? Como é que você vai dirigir um carro se você não conhece ali onde é que fica a marcha, onde é que fica a embreagem, onde é que fica o freio, né? Não tem como você dirigir esse carro, não é isso? Então, o primeiro passo para você ter o controle sobre qualquer coisa é você ter o conhecimento, né? E se você sente que perdeu aí o controle da sua vida, se você de repente está preso em algum vício, está preso aí em algum comportamento compulsivo, ou se você sente que você tem pouco controle sobre a sua vida, de repente você gostaria de realizar mais na sua vida, fazer mais coisas, mas você sente que vive procrastinando, você está sempre deixando as coisas para depois, você não consegue ter foco, né? E o caminho então para você obter o controle sobre si é você ter o conhecimento sobre si, não é isso? Conhecimento do funcionamento do seu cérebro, conhecimento do funcionamento da sua mente, né? O conhecimento do funcionamento das suas emoções, né? Afinal de contas, você tem emoções, então é importante saber como é que elas funcionam, né? O conhecimento da sua estrutura psíquica, né? O conhecimento da sua essência. E é justamente por isso que a gente está aqui conversando durante todo esse mês sobre as virtudes humanas. Quando você entende as virtudes humanas, você tem o conhecimento da sua essência. Viver a vida sem o conhecimento das virtudes é você viver a vida distante de si mesmo, tá? As virtudes estão ali na essência do ser humano, conhecendo elas ou não conhecendo elas, olhando para elas ou ignorando elas, né? Elas estão aí dentro de você. Podem estar adormecidas ou podem estar despertas, né? Quanto mais você deixa elas adormecidas dentro de você, pior a sua vida se torna. Mais frustração, mais tristeza, mais sofrimento sem sentido, arrependimento, angústia, né? Quanto menos você olha para as virtudes, mais dessas realidades você vai viver. E quanto mais você acorda essas virtudes dentro de você, melhor a sua vida se torna, né? Esse aí é um entendimento milenar sobre as virtudes humanas, né? Marco Aurélio, o imperador estoico, ele já nos dizia: se em algum momento da sua vida, né, você encontrar alguma coisa melhor do que a justiça, a verdade, o autocontrole e a coragem, realmente deve ser alguma coisa muito extraordinária, né? E o que a gente percebe é que até hoje, né, não se encontrou ainda nada melhor do que essas coisas, simplesmente porque não existe, né? As virtudes são justamente o que há de melhor nessa vida. O que é melhor do que você encontrar a verdade, né? O que é melhor do que você ser justo, do que você ter o domínio sobre si, do que você ter coragem, né? Não tem nada melhor do que essas coisas na vida e todas essas virtudes existem em potencial em todo ser humano, percebe? Assim como o contrário dessas virtudes também existe em potencial no ser humano. Os vícios eles também existem dentro da gente. Assim como a gente tem a possibilidade de escolher agir com coragem, a gente também pode escolher agir com covardia, não é isso? Assim como a gente pode escolher agir com justiça, a gente também pode escolher ser injusto, né? Então, a gente percebe que a todo momento o ser humano ele é chamado, a vida nos chama a todo momento a realizar uma ação. A todo momento a vida ela nos convida a decidir quem nós queremos ser, quem nós seremos. Cabe a nós estar atentos, presentes, conscientes, para a gente ser capaz justamente de tomar a melhor decisão. E para tomar a melhor decisão, primeiramente eu preciso ter máxima clareza do que é a melhor decisão, né? Esse é justamente o ponto de partida inicial, né? É por isso que a prudência, como a gente viu, né? A sabedoria é a primeira das virtudes, né? A gente viu isso no último vídeo aqui do canal. Caso você ainda não tenha assistido o último vídeo aqui do canal, vou deixar o link aqui em cima no card, beleza? E no vídeo passado, a gente conversou justamente sobre a sabedoria, né? Ou prudência, que é justamente o quê? Essa capacidade de captar a verdade das coisas, captar o bem essencial em cada situação e também a capacidade de educar a vontade e o agir para ir nessa direção, né? E hoje então a gente vai conversar sobre a justiça. Vamos lá, né? Primeiramente, o que é a justiça, né? Para responder essa pergunta aí, a gente vai recorrer à
Platão, beleza? Porque ele já respondeu essa pergunta com excelência há mais de 2.400 anos. Então não tem por que a gente inventar nada, né? E Platão ele vai dizer então que a justiça é a norma segundo a qual se deve dar a cada um o que é seu, né? É muito simples, é um conceito realmente muito simples de se entender na teoria, né? O grande problema é justamente a prática disso, né? A gente conseguir ser capaz de entender em cada situação, né, o que é de cada um, né? Mas o conceito é esse, né? Que o homem dê ao homem aquilo que lhe pertence, né? E nessa mesma lógica, então, a injustiça seria o quê? A injustiça seria tirar do homem aquilo que lhe pertence. E se a justiça consiste em dar a cada um o que é seu, a gente está dizendo que o ser humano ele possui coisas, né? Ou seja, o ser humano ele tem o direito de possuir coisas de forma que ninguém possa tocar nessas coisas. Percebe? O ser humano ele pode possuir algo que seja exclusivamente dele, né? Isso aqui é curioso, porque quem foi que falou que o ser humano ele tem direito de possuir qualquer coisa que seja, né? Bom, a gente percebe que, em parte, o direito humano ele surge de convenções sociais, né? De contratos, das leis, mas tudo isso surge da onde? É aí que está. Mesmo antes dessas coisas existirem, a ideia da justiça ela já existia. O sentimento de possuir um direito inviolável já existia. O direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade. Né? Quem falou que você tem o direito à vida? Né? Quem foi que disse que você tem o direito de ser livre? Você está entendendo o que eu estou trazendo aqui? Quem foi que falou que você tem o direito de ter alguma coisa e dizer isso aqui é meu, ninguém toca? Né? A nossa própria natureza fala isso. Né? O pressuposto do direito é justamente uma compreensão da natureza essencial humana. E isso é justamente o que é conhecido como direito natural. É um direito que já nasce junto com o homem, percebe? É intrínseco ao homem. E essa compreensão ela é fundamental porque você percebe que a injustiça, na verdade, é um atentado contra a própria natureza humana, né? E é por isso que a injustiça é uma coisa gravíssima, né? Por isso, inclusive, que o Estado pune quem age com injustiça, né? Com razão. E uma característica fundamental, né, da justiça, que diferencia ela das outras virtudes, é que a justiça se dá na relação com o outro, né? A justiça diz respeito ao outro, enquanto as outras virtudes elas acontecem do homem para o próprio homem. A coragem, por exemplo, é o quê? A coragem é você não se deixando paralisar pelo medo, né? A temperança é o quê? É você decidindo a medida certa de cada ação. Acontece dentro de você. Agora, a justiça é aquilo que orienta o homem na relação com os outros seres humanos. É por isso que é uma virtude tão importante, né? O ser humano ele se envergonha de ser injusto, né? É vergonhoso ser injusto. A justiça é a virtude que orienta o homem naquilo que há de mais fundamental na vida humana, que é o relacionamento com os outros, com a comunidade, com os outros seres humanos. Né? Não existe ninguém que viva sozinho, isolado, isso não existe. Né? Faz parte da natureza humana o relacionar-se com outros seres humanos. E essa relação com o outro precisa ser justa. Né? A Bíblia fala mais de 800 vezes sobre a justiça e sobre ser justo, né? Só para você ter uma ideia da importância dessa virtude. Então, mais uma vez, retomando Marco Aurélio, se existe alguma coisa melhor do que a justiça, realmente deve ser uma coisa muito boa, né? E essa visão ela é fundamental justamente para a gente perceber que eu não escolho ser justo porque esse é um dever social, porque tem um Estado que vai me punir se eu for injusto. Não é nada disso, né? Eu escolho ser justo porque é bom ser justo, né? Porque a justiça é uma das melhores coisas que existe na vida, né? Sócrates ele vai dizer, é melhor você sofrer uma injustiça do que você cometer uma injustiça, né? Ou seja, injustiças acontecem na vida humana, né? Está acontecendo uma injustiça nesse momento, né? Que bom que dessa vez não é você que está cometendo essa injustiça, você está só sofrendo, poderia ser você, né, o
agente dessa injustiça, né? E aí sim seria muito pior. Muito pior é sempre para quem está cometendo a injustiça. Percebe isso? Porque essa pessoa está se afastando da virtude. Essa pessoa está se afastando do que é a melhor ação para o ser humano. Essa pessoa está se afastando do que é a vida boa de fato para o ser humano, né? A vida boa é a vida em coerência com as virtudes, que são os maiores bens que uma pessoa pode adquirir na vida, né? A minha razão me leva a chegar a essa conclusão. E se por algum motivo eu ainda não consigo enxergar que ser justo é a melhor coisa na minha vida, é porque, na verdade, eu ainda não conheço a justiça profundamente. E se esse for o seu caso, eu recomendo que você assista o vídeo onde eu falo sobre como conquistar virtudes, beleza? Vou deixar o link aqui em cima e lá nesse vídeo eu te explico ali o processo para você conquistar uma virtude, né? E é sempre importante a gente ter em mente que a nossa vontade ela pode ser corrompida, tá? E muitas vezes ela está corrompida. Então, a partir do momento em que eu vejo o que é o melhor, eu não ajo imediatamente e naturalmente nessa direção. Não é assim que funciona, né? O comportamento ele tem uma força, ele tem uma inércia te puxando a continuar agindo como você sempre agiu. Não é porque você viu que tem uma forma melhor de agir que você vai imediatamente mudar, né? Não é assim. É preciso educar a sua vontade, se educar a querer aquilo que é mais elevado, porque a gente foi educado e a gente se educou também a querer aquilo que é rasteiro, aquilo que é baixo, aquilo que é supérfluo, aquilo que é bruto, né? E se você quer ter o autocontrole da sua vida, você precisa então começar a se educar a querer coisas mais elevadas, coisas mais nobres, coisas mais belas, tá certo? Então, essa é a justiça, sejamos justos, busquemos a justiça cada vez mais, entendendo que ela torna a nossa vida muito melhor, né? O ser humano justo, ele tem paz de espírito, ele tem tranquilidade na alma, né? Como dizem os estoicos. Então, se esse vídeo aqui ele fez sentido para você, já deixa aí aquele like aqui embaixo, tá certo? Deixa um comentário também aqui embaixo para eu saber o que você está achando aqui dos vídeos, tá certo? Continua aí acompanhando os próximos vídeos. No próximo vídeo a gente vai falar sobre a fortaleza, né? Ou, né, para os estoicos, coragem, tá certo? Então, tamo junto e um grande abraço e até os próximos vídeos.